Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje eu vim mostrar até que enfim como ficou o depois aqui da pintura da sala e da cozinha. Se você não sabe do que eu tô falando, a gente fez uma mini reforma aqui, a gente trocou a cor da sala e da cozinha aqui de casa. Eu já tava meio enjoada ali daquele branco, aquela meia parede cinza e principalmente a parede amarela que tem aqui na cozinha. E se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui em cima o vídeo do antes também, onde eu comentei um pouquinho sobre essa transformação, mostrei um pouco como tava a cozinha e também as ideias que a gente tinha para ela, a tinta também escolhida. E também eu preciso dizer que quem entrou mais uma vez nessa parceria com a gente foi a Tintas Oliveira, aqui da Grande Florianópolis. A Tintas Oliveira também nos ajudou na reforma do quartinho da Maia, né? Eles entraram com a tinta também do quartinho da Maia e agora também eles toparam essa parceria, essa transformação, acreditaram nela novamente e assim, ó, deu um novo ambiente aqui para nossa casa. Por mais que a gente tenha trocado por uma cor neutra, por um tom neutro, que assim, eu ainda tenho dúvida se é um tom de areia, um tom de cinza, dependendo ali, rolou uma discussão no Instagram, tem gente que acha que é cinza, tem gente que acha que é um tom de areia, um tom de bege, então, dependendo da luz, eu acho que daí ele dá uma mudadinha. Mesmo que é um tom assim neutro, um tom bem discreto, sério, gente, deu assim, ó, uma baita diferença na casa, deu uma baita diferença no ambiente, ficou muito aconchegante, ficou um tom bem aconchegante, porque o branco tava deixando aquela coisa meio fria, sabe, não tava muito gostosa, e aquele tom amarelo na parede assim, porque aqui na cozinha entra muita luz, entra muito sol. Então, como nessa parede da janela e da porta tava amarela, era um amarelo que acabava escurecendo um pouco o ambiente. Então, depois que eu tirei essa parede amarela, que eu passei esse tom, assim, sério, deu uma iluminada, deu uma clareada, assim, ficou muito gostoso, ficou muito, assim, aconchegante mesmo é a palavra. A cor que a gente escolheu foi o Inverno Seco, em fosco lavável. E eu preciso dizer de novo que esse acabamento fosco é muito bom, gente, sério. Ele é lavável, então ele é fácil de lavar, fácil de limpar. E como eu tinha muitos buracos nessa parede da sala e da cozinha, eu fechei todos os buracos antes de pintar. Eu acabei corrigindo muito com massa e ficou bem marcado onde tinha buraco e onde não tinha, porque a nossa parede é bem irregular e onde eu fechei com massa ficou bem liso. Então ficou bem aparente na parte branca antes de pintar. E quando eu passei esse acabamento fosco, quando eu passei essa tinta que ela é fosca, ela disfarçou essas imperfeições, assim, agora não dá pra ver mais nada, não dá nem pra saber onde é que tinha buraco, ficou bem discretinho. O bom do acabamento fosco é isso, ele disfarça essas imperfeições e o que mais tinha na nossa parede era imperfeição, então gente, vai por mim. Se eu tô falando que tá disfarçando é porque tá disfarçando mesmo. A primeira coisa que eu fiz foi cobrir a parede amarela com um cinza bem claro e o cinza da meia parede da sala também com um cinza bem claro. Então eu comecei a marcar um roda-teto imaginário. Eu vou deixar uma margem de 15 centímetros branca entre o teto e a pintura para ficar uma ilusão de teto rebaixado, deixar o ambiente um pouquinho mais agradável. Eu gosto de fazer isso. E olha só essa dica, para fita crepe não ficar torta, você prende ela de um lado, puxa ela solta, prende do outro e depois vai apertando no meio. Assim ela corre menos risco de ficar torta. Eu passei fita crepe no chão também porque eu vou pintar o rodapé. Depois disso eu comecei a isolar a fita crepe, ou seja, minha parede era branca, eu peguei a mesma tinta branca e passei por cima da fita crepe para depois ela não ficar serrilhada quando eu tirar a fita. Eu dei essa dica bem certinha no vídeo anterior e eu vou deixar aqui para quem quiser olhar. Depois de deixar secar e isolar toda a fita crepe, partiu pintura. Uma dica, eu gosto de usar um rolo pequeno, um pincel bem fininho e um rolo maior. Para fazer os retoques, eu gosto de fazer com esse rolo menor e não com um pincel muito largo. Eu vou usar a tinta da Sherwin-Williams Metalatex Super Lavável Efeito Fosco com a cor Inverno Seco.
É importante misturar bem a tinta e também ler sobre a diluição. Segue direitinho a diluição que diz na lata. E também é importante respeitar o tempo de secagem. O meu rodapé é de madeira, então como eu não gosto dele, eu resolvi pintar com a mesma cor da parede para ele ficar invisível. Eu não lixei, apenas apliquei a tinta. Então eu comecei a pintar, eu gosto de fazer o retoque com um rolinho menor e no que for uns cantinhos bem menores com o pincel e depois eu vou com o rolo maior. Eu acho que o pincel deixa muita marca, então por isso eu gosto de usar o mínimo possível o pincel. E quando eu uso um pincel bem fininho, só para fazer aqueles cantinhos que realmente o rolo não chega. Essa tinta tem uma cobertura muito boa e foi preciso apenas 2 demãos. O legal do efeito fosco é que ele deixa bem imperceptível as imperfeições da parede. E a minha parede tem bastante imperfeição. Então qualquer buraquinho, qualquer imperfeição ou desnível, ele deixa bem disfarçado. Eu passei esse cinza na parede amarela porque eu sabia que essa cor era muito clara para conseguir cobrir o amarelo, então foi preciso dar uma neutralizada no tom. Ou seja, passei um cinza bem clarinho para ele tirar um pouco aquela cor escura do amarelo e eu consegui cobrir com esse aqui e deixar bem uniforme. Tem algumas partes que são muito pequenas, como por exemplo essa parede ao redor da janela, então eu preferi usar o rolo pequeno do que o rolo grande. Olha só essa dica, como eu queria passar a segunda demão no mesmo dia, eu deixei os 2 rolos e o pincel mergulhados na tinta, porque se você deixa ele secando, ele depois vai estar duro quando for usar. E se tu resolver lavar entre as demãos, ele também vai estar muito úmido para usar na segunda demão. Então eu acabo deixando assim, quando eu sei que eu vou usar daqui a 1 ou 2 horas, e depois é só misturar bem essa tinta que ficou parada.
Outra dica, se você tem certeza que não vai precisar dar mais nenhuma demão, já vai retirando fita crepe na última demão da tinta. Por exemplo, eu comecei a aplicar e vi que estava cobrindo super bem já na segunda demão. Então eu comecei a aplicar ao redor de toda a fita crepe e já fui retirando ela. Porque é muito melhor retirar ela com a tinta molhada, porque assim não corre o risco de estragar a pintura ou tirar alguma lasquinha da pintura quando for tirar a fita crepe se ela tiver com a tinta seca. Além disso, assim tu já termina de pintar e tá tudo pronto. É como se tu já estivesse cozinhando e lavando a louça ao mesmo tempo, sabe? Já vai evitando o trabalho que ficaria para depois. E aí, o que vocês acharam? Ai, eu adorei. Eu tô achando que ficou um acabamento muito chique, ficou muito sofisticado. Minha casa tá muito chique com essa parede. Eu até acho que tô precisando trocar alguns móveis, algumas coisas pra acompanhar essa cor, porque ficou bem sofisticada, ficou bem diferente. Sério, eu gostei muito, assim, às vezes eu fico olhando assim pra parede, é incrível ver a mudança que fez. Tanto de dia quanto de noite, assim, a cor fica muito linda, ela meio que modifica por causa da luz. E ficou muito legal, ficou muito gostoso mesmo. Muito obrigada, Tintas Oliveira, novamente. Se você é aqui da Grande Florianópolis e ainda não conhece, vai lá no Instagram conhecer a Tintas Oliveira, vai lá ver onde tem as unidades, porque eles têm algumas lojas espalhadas aqui pela Grande Florianópolis. E também o atendimento deles é muito bacana, eles são bem solícitos, eles tiram dúvida, eles te auxiliam, pode ir lá na loja. Eles têm, além de tintas lata, eles têm tinta spray. Todas as tintas spray que eu uso aqui são tudo lá da Tintas Oliveira também. Tem fita crepe, tem rolo, tem bandeja, tem tudo que tu precisar para pintura. E dá uma olhadinha no Instagram deles também para acompanhar, que eles compartilham várias inspirações, várias dicas também, se tu tá com algumas ideias de pintura, mas não sabe como pintar, então lá eles têm algumas dicas para compartilhar também. Me conta aí embaixo o que vocês acharam dessa pintura, se vocês acharam que realmente deu aquele tchan que eu também estou achando. Segue também a Vida Louca de Casada nas redes sociais e até o próximo vídeo.